Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Eliseu Caputo e aqui nós vamos falar sobre investimentos. E no vídeo de hoje, como você já viu aí no título, eu vou te dar 3 fundos imobiliários que estão baratos e que vale a pena aprofundar o estudo. Então, sem mais enrolação, vamos logo para a tela do meu computador. E o primeiro fundo imobiliário que eu trago é o CPTS, é um fundo da Capitânia Securities, é um fundo de papel, só que ele também se comporta de forma híbrida, e eu já vou mostrar o porquê disso. A cotação atual dele hoje está de R$ 7,39, o dividend yield dos últimos 12 meses ficou em 12,49%, e o porquê que ele está barato? Ele tem um P sobre VP de 0,84, ou seja, ele está aproximadamente 16% com desconto. Nos últimos 12 meses teve uma variação negativa de 0,14%, ou seja, ficou basicamente no 0 a 0. A gente pode ver aqui então no gráfico que ele basicamente teve uma redução, só que muito pouco. E se a gente olha nos últimos 5 anos, olha o quanto que ele valorizou. Então ele saiu lá do mês 7 de 2020 de R$ 5,89 para R$ 7,39 hoje. Então perceba que teve uma rentabilidade nesses últimos 5 anos. E o site do Investidor 10, ele até coloca aqui, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 1.254. É um fundo imobiliário que tem 1,05% ao ano de taxa de administração sobre o patrimônio líquido, com no mínimo R$ 30 mil mensais. Se a gente olhar aqui também, o valor patrimonial por cota está em R$ 8,79. Como a cotação está em 7,39 e o valor patrimonial por cota de 8,79, isso significa que esse é o valor justo. Só que como o papel está sendo negociado a um valor mais baixo, isso significa que a gente está com um belo desconto. Está pagando em média de 9 centavos de dividendo também. Tem um valor patrimonial de 2,79 bilhões, ou seja, um valor bem alto. Quando a gente olha aqui a comparação do CPTS nos últimos 2 anos com o IFIX, o CDI, o IPCA e o IBOV, perceba que ele empata com o IFIX e ele ganha do IPCA. Só que ele também perde para o IBOV e ele perde para o CDI. Então, quando a gente olha em um tempo maior, 5 anos, ele basicamente perde para todos esses índices aqui, o IFIX, o CDI, o IPCA e o IBOV. Quando a gente olha aqui para os dividendos, ele vem pagando aí uma média de 8 centavos e no último mês pagou 9 centavos. Quando a gente olha em um tempo maior, ele estava pagando aí na média uns 10 centavos, ou seja, a quantidade de dividendos recebidos nos últimos praticamente 2 anos aí tem sido menor. Agora, olhando diretamente no relatório do fundo imobiliário, no final do mês de abril ele possuía na carteira 22 CRIs, que representavam 34,7% dos ativos, e na carteira de fundos imobiliários ele tem um total de 73 fundos, que representa cerca de 54,6% da carteira de fundos imobiliários, sendo que basicamente 90% desses fundos imobiliários da carteira é fundo de tijolo e outros 10% são fundos de papéis. É por isso que eu falei mais cedo que ele é considerado como um fundo híbrido, porque ele tem fundo imobiliário na carteira, mas ele também trabalha com alguns CRIs. Então é justamente por isso que ele é chamado de fundo híbrido. Nesse gráfico que a gente tem a evolução do número de cotistas, perceba que desde 2014, olha o quanto a evolução do número de cotistas é alta. Hoje tem basicamente 354 mil cotistas. Esse gráfico em pizza mostra basicamente a exposição por segmento da carteira de CRIs e a exposição por segmento da carteira de fundos imobiliários. Perceba que a exposição por segmento na carteira de CRI, ele está basicamente dividido em shoppings, renda urbana, um pouquinho de logística industrial e um pouco de comercial. Quando você olha pela exposição ao indexador, ele é basicamente 99% pelo IPCA. Olhando aqui na carteira de FIIs, pela exposição por categoria, você tem, como eu falei mais cedo, 90% da exposição é em fundos de tijolo e 10% em fundos de papel. Quando a gente olha pelo segmento, tem 1% em fiagro, 16,5% em renda urbana, 27% em shoppings, 19,8% em lajes corporativas, 21,9% em logística e 0,9% em fundos imobiliários de CRI. Aí ele também tem uma quantidade aqui em agronegócio, em fundos híbridos e residencial. E só lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, até porque eu não posso recomendar, eu não sou analista, eu não sou investidor profissional,
Sou apenas uma pessoa comum como você, como qualquer outro que gosta de estudar sobre investimentos, e estou trazendo um panorama aqui, alguns fundos imobiliários para você estudar e para você se aprofundar mais. É apenas uma visão geral, é apenas a título de educação, a título educacional para a gente estudar e aprofundar um pouco mais em cada um deles. Esse segundo fundo imobiliário que eu trago é o MOL 11, que é um fundo imobiliário da Genial Malls. É um fundo de shopping e varejo. Um disclaimer aqui, em relação ao segmento de shopping, vem sofrendo bastante por conta da alta taxa de juros. Isso faz com que os shoppings eles acabam vendendo menos, justamente porque com os juros altos, as pessoas elas deixam de gastar para economizar. Isso reflete diretamente nos resultados que os fundos de shopping têm, porque eles acabam vendendo menos e os shoppings acabam tendo pouco resultado. É justamente por conta disso que esse segmento está com bastante desconto e é um dos motivos por eu trazer aqui para vocês darem uma olhada. Nos últimos 12 meses ele pagou 9,71% de dividendo, está com P sobre VP de 0,83, ou seja, com 17% de desconto. Teve uma variação de aproximadamente menos 1% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha nos últimos 5 anos, perceba que ele saiu de R$ 58,98 para basicamente R$ 100, que é o preço que a gente tem atualmente. O investidor 10 coloca aqui, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 1.787. Perceba que é uma valorização bastante grande. Tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, tem um total de 128 mil cotistas basicamente, tem um valor patrimonial de R$ 121,51 e atualmente está sendo cotado a R$ 100,58, então é um desconto bastante grande. Tem aí mais ou menos 4% de vacância, é um percentual de vacância aceitável para fundos de shopping, e tem um total de valor patrimonial de 1,7 bilhão de reais. Olhando para a comparação do MOL 11 com o IFIX, o CDI, o IPCA, o IBOV, aqui nessa linha vermelha a gente tem o MOL 11, ele ganha apenas do IPCA, ele perde para o IFIX, o IBOV e para o CDI, só que quando a gente olha em um período maior de 5 anos, perceba o tanto que ele valorizou em relação aos outros índices. Tem uma valorização muito maior do que o segundo índice, que é o CDI, basicamente 20% a mais. Nos últimos 5 anos vem pagando bastante dividendo, uma média de 78 centavos por mês, e nos últimos meses vem pagando um pouco mais, cerca de 85 centavos. Olhando aqui no relatório, é um fundo imobiliário que começou em dezembro de 2017, quantidade de cotistas, cerca de 128 mil. Ele tem um patrimônio líquido de basicamente 1,7 bilhão de reais, tem aí basicamente 15 shoppings dentro do portfólio, com uma ocupação de 96%, como eu falei mais cedo. Interessante é que ele traz algumas informações, fala que é uma das maiores taxas de ocupação, são shopping centers únicos nas suas respectivas cidades, tem a menor taxa de administração, ele tem um forte histórico de resultado e ele tem uma baixa alavancagem, ele colocou aqui de 8,9%. Ele traz esse gráfico em pizza com a quantidade em percentual dos shoppings que ele tem no portfólio. Nesse gráfico aqui bem interessante, ele mostra a performance do fundo imobiliário desde janeiro de 2018 até abril de 2025. Ele mostra que o fundo vem perdendo rentabilidade em comparação com o CDI líquido e o CDI bruto, basicamente. Só que ele ganha do IFIX. Interessante também que o relatório traz algumas informações com fotos, com a porcentagem de participação que o fundo tem no shopping, a localização, a área bruta locável, traz algumas informações aqui sobre cada um dos shoppings que ele tem dentro do portfólio. Então você pode ver a foto da fachada, a localização, cidade, enfim. São bastante informações que ele traz aqui. Inclusive traz até o Instagram, o site oficial do shopping para você entrar, para você conhecer um pouco mais. E por fim, o último fundo imobiliário que eu trago é o VISC 11, que também é um fundo de shopping e basicamente eu tenho ele na carteira. Inclusive, se você não assistiu o último vídeo, é um vídeo que eu falo sobre a carteira de investimentos do canal, onde eu vou trazer todos os investimentos que eu faço, eu trago todo o operacional do porquê que eu tô comprando, e aí toda semana eu vou tentar trazer vídeos com novos aportes, então eu te convido a assistir o último vídeo, vou colocar aqui na tela. Em relação ao VISC 11, tá com uma cotação de R$ 104,30, pagou em média 10,37% de dividend yield no último ano, com um PVP com desconto aí de basicamente 17%, e teve uma variação negativa de 4,83% no último ano. Quando a gente olha para um período de 5 anos, perceba que ele teve uma valorização, e se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.512 basicamente. Ele tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário, tem um total de 344 mil cotistas, é um fundo um pouco maior
em relação ao Mall 11. Valor patrimonial por cota de R$124, só que ele está sendo negociado a 104, então ele está com um belo desconto aí. Valor patrimonial de 3,58 bilhões de reais, com uma vacância de 5,5%. É uma vacância um pouco maior do que o Mall 11, só que está dentro do limite, é uma vacância que é considerado aceitável. Quando a gente olha a comparação do VISC11 com o IFIX, o CDI, o IPCA e o IBOV, perceba que ele perde para todo mundo em um período de 2 anos. Só que quando a gente coloca em um período de 5 anos, a rentabilidade dele melhora e ele perde apenas para o CDI. Em relação aos dividendos dos últimos 5 anos, perceba que ele vem crescendo como uma escadinha. Basicamente, aí no último ano, ele vem pagando um pouco menos justamente por conta da alta da taxa de juros, porque o segmento de shopping acaba sofrendo um pouco mais em relação a isso. Eu já estou aqui no relatório do VISC11, ele é um fundo que foi criado em março de 2014, tem um pouco mais de 11 anos. O valor de mercado, como eu mostrei, o valor patrimonial, como eu mostrei também. Interessante que ele não tem taxa de performance. Eu particularmente gosto quando existe uma taxa de performance, porque quando você paga pelo gestor, significa que ele está fazendo um bom trabalho e que o fundo está entregando bem, então isso é bom. No último mês, em abril de 2025, ele rendeu 4,4% e ele fala que foi 1,4% a mais do que o percentual do IFIX no mesmo período. Aqui é o histórico de distribuição, que ele vinha pagando R$1 e aí recentemente ele começou a pagar um pouco menos. Nesse gráfico aqui ele mostra a rentabilidade bruta do fundo imobiliário. Quando a gente olha aqui de outubro de 2017 até abril de 2025, perceba que ele teve uma rentabilidade de 98,2% em relação ao IFIX, que é essa linha tracejada verde, de apenas 53,3%. Ele bateu o IFIX e ainda conseguiu bater o Ibovespa. Aqui, assim como o Mall 11, ele também mostra algumas fotos dos shoppings, algumas informações, a localização, a ABL. E o interessante do VISC11 é que ele traz esse mapa do Brasil e mostra a quantidade de shoppings que ele tem em cada estado. Então perceba que em São Paulo e Rio de Janeiro, obviamente, por ser aqui no Sudeste, ele tem uma maior quantidade de shoppings. Só que ele também tem outros ativos espalhados pelo Sul, pelo Nordeste, pelo Norte, Centro-Oeste, ou seja, tem uma diversificação bastante ampla em todo o Brasil, inclusive até no Distrito Federal. Então o vídeo de hoje foi esse, te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixe um comentário, isso vai nos ajudar bastante. Então, meu muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo.